Ninguém nunca sentava ao lado dele. Até aquele dia. Sandro tinha feito da distância uma arquitetura. Ternos neutros, fones que isolavam, reuniões que começavam e terminavam sem sobrancelhas levantadas, maletas que abriam e fechavam como paredes. Viajava tanto que aprendeu a transformar aeroportos em quartos de hotel, janelas de avião em telas de proteção. As pessoas viam um executivo eficiente, olhar calculado, fala contida, reservado. Poucos percebiam a rotina que existia atrás daquela cortina. A respiração presa quando alguém comentava a família. As horas adiantadas gastas em planilhas e relatórios para que a casa, os móveis, até as fotografias da esposa Marina permanecessem imóveis no lugar certo, como se a ordem pudesse deter o tempo. Marina morrera 2 anos antes, num trânsito que não deveria ter acontecido. Um motorista bêbado, uma curva errada e um carro que inventou silêncio. Desde então, o luto entrou por frestas e construiu defesas. Camila, a assistente, sabia dizer a hora certa para evitar perguntas. Era ela quem organizava os voos, quem confirmava os assentos da primeira classe. Sandro, o embarque está às 22h20. Preferiu o assento da janela, correto? Ele preferia sim. Janelas para ficar olhando sem necessidade de responder. Janelas que permitiam desaparecer por dentro. No portão de embarque do aeroporto em São Paulo, a noite era um emaranhado de luzes fluorescentes e anúncios brilhantes. Havia pessoas que se despediam com abraços demorados, outras, como ele, que andavam com passos medidos e olhar fechado. Sandro segurou o cartão de embarque como quem segura um bilhete para outro planeta. Destino Paris, 12 horas de voo. Tempo suficiente para terminar relatórios e evitar conversas. Camila sorriu com pena e costume. Vai dar uma descansada, né? Ele acenou. Não precisava explicar que descanso para ele era não ser perturbado. A cabine de primeira classe oferecia o conforto que ele escolhia. Espaço, distância, serviço educado e principalmente o lugar ao lado vazio. Antes daquele voo, ninguém nunca sentava ao lado dele. Era uma regra não declarada, mas sagrada. Talvez fosse o terno, talvez fossem os fones, talvez fosse o jeito de recolher-se que dizia sem palavras: não entre. Às vezes, até parecia que o próprio corpo fazia uma barreira, postura ereta, mãos sobre o colo, olhar nas telas, como se fosse possível segurar tudo em segredo. Ela apareceu como uma interrupção suave. Aline ocupou o assento ao lado sem exercer invasão. Veio com um livro gasto, um caderno de esboços e um lápis que, a cada tanto, fazia pequenos desenhos nas bordas das páginas. Não escreveu o nome da obra na óbvia intenção de anunciar presença. Era mais como um gesto de sobrevivência, um encontro consigo. Havia nos ombros dela a leve curva dos que aprenderam a carregar saudade sem alarde. O cabelo solto no vento do ar-condicionado, uma jaqueta que cheirava a café, e um sorriso que não pedia permissão. Ela cumprimentou com um boa noite e um olhar que parou alguns segundos na mala dele. Ele respondeu mais por educação que por curiosidade. Havia algo em seu jeito que não exigia conselhos, nem fez perguntas sobre a agenda. Aline colocou o livro no colo, abriu o caderno e desenhou uma asa. Pequeno gesto. Sandro percebeu aquilo como se fosse uma nota fora de tom da sua rotina bem ensaiada. O voo decolou. O zumbido do avião embalou uma variedade de micro-rituais, o serviço de bordo que passava gentilmente, o som das páginas virando, a luz das telas que os envolvia. Aline pediu chá com mel. Saboreou cada gole como quem segura uma memória aquecida. Sandro no começo fingiu atenção ao laptop. Mas não era só trabalho, havia algo de mecânico em seu ritmo. Às vezes, a mão descansava sobre o velho anel e os dedos lembravam uma forma. Entre as trocas de olhares, o livro de Aline, encardido, perdeu um pouco da vergonha e se tornou convite. Ele espiou o título. Uma edição antiga de 100 anos de solidão. A história de quem vive várias despedidas. Não se sabe bem por que aquilo falou a ele. Ela tinha rotina de viajante diferente. Escrevia cartas que nunca enviava, fazia desenhos rápidos, anotava frases que poderiam virar capítulos. Ele, diferente, guardava promessas e horários. O contraste tornou-se uma presença. Em certo momento, quando o serviço passou com um guardanapo, o lado do caderno de Aline rasgou e uma folha caiu no corredor. Sem pensar, Sandro esticou a mão, pegou o guardanapo e empurrou a folha de volta. O contato foi mínimo. O polegar tocou o papel onde o lápis de Aline roçara. Um aquamento para ambos. Um pequeno ponto de rachadura na muralha dele. Obrigada, disse ela sem levantar muito a cabeça. Não era necessário mais. Ele sorriu pela primeira vez num riso que não era calculado para reuniões.
Era o riso de quem reconhece que houve uma queda de objeto e que esse pequeno evento estava, de algum modo, fora do script. Depois disso vieram conversas em fragmentos. Começaram com temas leves. O tempo até Paris, qual prato da companhia aérea poderia salvar a noite, o quanto o sono fugia em voos longos. A cada troca, a proximidade aumentava de forma mínima, quase imperceptível, como o desgaste lento de uma rocha pelo vento. Aline falava de um pai que partira aos poucos, num desenho de dor que não tinha um momento único e dramático, apenas o esvair paciente do tempo por causa de uma doença que levou a vida dele sem ruídos. Contou sobre dias em que escrevia para preencher silêncios, sobre cafés que viravam mantel para rascunhos, sobre a sensação de que algumas pessoas morrem também dentro de nós, deixando espaços que parecem não caber em medidas. Sandro falava pouco. Quando falou, foi para dizer o nome de Marina. Falou da noite que não se apaga, do carro que levou tudo, do som do vidro quebrando que voltou em sonhos. Não detalhou o acidente, disse somente que havia sido um motorista bêbado. A fala teve a firmeza de quem narra um fato que não aceita discussão, e a fragilidade de quem ainda não conseguiu abrir lugar para o que veio depois. A conversa cresceu como uma planta que encontra luz. Em certo momento, Aline perguntou por que ele sempre viajava com fones. Ele respondeu com silêncio. Então falou que, depois de Marina, havia decidido que não queria mais ser o homem que perguntava aos outros sobre alegria. Preferiu medir seus dias em reuniões e voos. Preferiu que as horas tivessem agenda. Eu achava que me proteger seria o mesmo que seguir em frente, confessou. A voz vinha pela primeira vez do fundo. Aline sorriu com aquele tipo de ternura que não julga. Proteção e prisão às vezes se parecem. Quando as luzes escureceram e a cabine entrou num azul mais profundo, veio a turbulência. No começo era apenas um tremor. Os copos tilintaram, as pessoas olharam para os cintos com aquelas sobrancelhas automáticas. Então veio uma sacudida mais fria, como se o avião tentasse se desenroscar do ar. O barulho subiu. O coração apertou nos peitos. Havia nervos à flor. Sandro sentiu uma vertigem que não vinha só do avião. Vinha da sensação de perder o controle, do corpo lembrando de perdas. Sem pensar, a mão dele se moveu e por instinto segurou a de Aline. Foi um gesto curto, suave, porém firme. Aline não recuou. Pelo contrário, entre o abraço do braço do cinto e o clarão das luzes, as mãos ficaram presas uma à outra como quem encontra uma corda numa travessia. Naquele aperto, houve uma confissão que mais parecia um sussurro imediato, que poderia desaparecer com a próxima curva. Acho que não sei mais chorar direito. A frase saiu sem intenção didática. Soou como um pedido. Ela, com a voz curta, respondeu. Eu também aprendi a segurar até quase esquecer onde começa o medo. E enquanto o avião retomava sua calma, ficou claro que ali dentro acontecera algo que não se explica só com palavras. O toque reativara uma antiga permissão para sentir. O resto do voo foi um espaço entre o que já havia sido e o que poderia começar. Falavam de coisas pequenas e grandes. Da cidade onde nasceram, Porto Alegre no caso dela, São Paulo no dele, e o modo como cada lugar tinha marcas. De como certas músicas abriam portas de memória, de livros que salvavam noites. Aline desenhava asas no caderno e dizia que fazia isso porque um dia queria escrever sobre começos. Sandro ouviu e por algum motivo as palavras recomeço e vender ações começaram a circular em sua cabeça não mais como planos, mas como possibilidades. Quando o café da manhã foi servido, Aline deixou um bilhete rápido no guardanapo. Se quiser trocar conversas por cartas, aqui está. Ela escreveu o telefone com letra pequena, quase tímida. Havia uma condição implícita. Não adianta falar no ar se não houver retorno depois. Para ela, as promessas dadas a 10.000 metros de altitude eram bonitas, mas frágeis. Sandro leu o número como se fosse um código que poderia abrir portas. Ele guardou o papel no bolso interno do paletó, junto às notas de voos e aos cartões de visita, como um objeto com potencial de transformação. Ao desembarcarem em Paris, Aline desceu primeiro. A cidade estava fria, as luzes pálidas, o ar cortante. Eles caminharam aquele trecho como quem se despede sem necessidade de cerimônia. No saguão, entre malas e anúncios, ela lembrou o porquê estava naquele voo. Precisava ver de perto uma exposição e também precisava testar se suas próprias histórias ainda a habitavam. Antes de seguir para a imigração, olhou para ele e disse sem dramatismos: Eu não quero ser o motivo de ninguém esquecer de viver. Posso ser só uma companhia. Se você quiser, me procure.
Mas prove que vai mudar algo no chão, não só no ar. Ele assentiu. Não prometeu tudo. Não ofereceu curas milagrosas. Disse que iria tentar. A condição dela era simples e clara. Tempo e sinais concretos. O cartão com o número ficou para trás no balcão da lanchonete daquele terminal. Ela saiu, levaria Paris consigo, e com isso deixou uma lacuna que, por algum motivo, não lhe parecia impossível de preencher. Os meses que se seguiram foram de passos pequenos, ações cotidianas que iam compondo um outro homem. Sandro não mudou como num salto. Mudou em compromissos que se repetiram. Primeiro deixou o apartamento onde cada objeto lembrava Marina em detalhes imutáveis. Alugou um lugar menor, com janelas que era preciso abrir de manhã. Vendeu parte de suas ações, não por impulso, mas para reduzir o peso daquele controle que, até então, o havia definido. Fez terapia. Não numa promessa de cura, mas como quem aceita a mão de um profissional para aprender a colocar palavras nos vazios. E passou a caminhar mais, de propósito. Feiras, cafés, calçadas onde as pessoas conversam sem pressa. Camila notou as mudanças e com cuidado parabenizou. Você não parece tão fechado nas ligações. Ele riu pequeno. Ainda tenho perdas, mas não quero que elas sejam meu único endereço. Aline cumpriu sua parte também, com paciência. Mandou mensagens hesitantes. Escreveu umas linhas sobre uma história que queria transformar em livro. Chamou Sandro para um café virtual uma vez e outra. Havia dias em que o mundo fazia as antigas sombras voltarem com força. Havia dias em que ele ainda preferia a segurança do silêncio. Mas as ações contavam. Terapia marcada, consultoria que ele reduzira, menos viagens longas planejadas e mais jantares simples em portas com horizontes reais. O que começou no ar foi sendo testado na terra. 3 meses depois, Porto Alegre serviu de palco para um reencontro que não pretendia ser cena romântica de cinema. Pretendia ser um encontro real entre duas pessoas que haviam permitido que a vida lhes pedisse uma resposta. O café estava morno naquela tarde, com cheiro de pão e chuva que batia nas janelas. Aline estava lá antes, já com um caderno e um sorriso ensaiado. Sandro entrou com passos que pareciam mais leves. Ele não vinha com malas nem com pastas, vinha com uma bolsa pequena, um casaco mais simples e um ar de quem recuperara um pouco de cor. Ela percebeu as mudanças de imediato. Não só nas coisas, o gabinete de vida que antes definira seus dias estava diferente, mas na postura dele. As palavras saíam com uma cadência menos mecânica. Ele falou sobre as sessões de terapia, sobre o apartamento novo, sobre a sensação de que havia comprado de volta um pouco de espaço para respirar. Falou sobre Marina com respeito, sem aprisionar-se nela. Falou sobre saudade como algo que acompanharia sempre, mas que não o definia por inteiro. Não prometo que será fácil, disse ele com a honestidade que aprendera a praticar. Não tenho respostas prontas. Mas não quero mais que ninguém sinta que não pode sentar ao meu lado. Aline segurou a xícara e sorriu. Isso já é mais do que muitas pessoas conseguem. Eles conversaram por horas sobre coisas pequenas, o desenho de asa que virou tema de coluna, a amizade que se iniciou com um guardanapo, as músicas que passaram a tocar em seus fones sem que fosse preciso se envergonhar. Não houve declarações grandiosas, nem promessas absolutas. Havia, no lugar disso, um compromisso feito de evidências, mudança de rotina, presença concreta, abertura para sentimentos. O reencontro foi um encontro de dois que decidiram testar a coragem. No caminho do café para a estação, caminharam lado a lado. A diferença entre o gesto de alguém que antes ninguém deixava perto e o homem que agora escolhia caminhar ao lado de alguém era visível. Havia um espaço de confiança que se mostrou em pequenos atos, quando ele segurou a mão dela ao atravessar uma rua, quando ela riu e ele correspondeu com um olhar que não fugiu. Nada era perfeito e nem precisava ser. Era o suficiente que eles pudessem enfrentar juntos as pequenas turbulências da vida. Mais adiante, Sandro escreveu uma carta para Marina. Não para dizer que ela foi esquecida, mas para agradecer pelo tempo que tiveram e pedir licença para viver. Era uma carta que ele não entregaria a ninguém, mas a leitura foi um rito simbólico. A carta deixou claro que o luto era parte dele, mas que a vida não seria mais um cárcere. Aline leu um trecho e segurou a mão dele. Não havia melodrama, apenas a verdade de dois seres humanos tentando transformar dor em movimento. Aquela tarde em Porto Alegre não foi um ponto final. Foi um ponto de partida contínuo. Houve dias de dúvidas, dias em que um e outro pensaram se estavam prontos, dias em que as respirações se acalmaram sem precisar de geste teatral. O que começou num voo de 12 horas fez a prova de resistência sobre o chão. Pequenas ações, continuidade, vontade.
Nada de milagres instantâneos, só atos que se somaram. A história de Sandro e Aline não é uma promessa de final feliz e instantâneo. Ela é, antes, a prova de que encontros inesperados podem desamarrar nós antigos, e que a coragem para ser vulnerável pode vir em gestos simples, um guardanapo estendido, um número escrito à caneta, uma mão segurando outra durante a turbulência. A mudança que transformou o homem que ninguém sentava ao lado foi construída por camadas. Venda parcial de bens para reconfigurar vida, terapia para colocar palavras nos vazios, escolhas cotidianas para abrir janelas, literal e metaforicamente. No entanto, o ponto essencial talvez seja este. Não basta sentar ao lado de alguém nos céus. É necessário pousar, olhar ao redor e fazer algo concreto para que o que foi prometido no ar possa existir no chão. A condição que Aline impusera, provas reais, foi respeitada. Sandro fez o trabalho. A transformação não apagou a saudade, mas abriu caminhos para que a saudade coabitasse com acontecimentos novos. Na despedida do reencontro, antes que cada um seguisse seus caminhos por algumas semanas, Aline olhou para ele e disse, quase em tom de confissão, quando ninguém se sentava do seu lado, eu imaginava que havia algo invencível em você. Depois de hoje, vejo que a força também pode ser pedir ajuda. Ele sorriu, e a resposta foi simples. E eu percebi que não estive pedindo ajuda, estive evitando viver. Voltaram a Porto Alegre em outras tardes. Viajaram para lugares pequenos. E aprenderam a criar rituais que não exigiam cenas dramáticas. Uma chamada de manhã, uma mensagem com uma imagem de algo que os lembrava. Um jantar onde se celebrava o dia em vez de se pedir desculpas pela vida. Sandro aprendeu a rir mais solto e a lembrar de Marina sem se punir. Aline aprendeu a confiar no tempo que as pessoas precisavam para responder. A cena que fecha essa história é simples e carregada de verdade cotidiana. Uma tarde de sol, as janelas do apartamento novo de Sandro abertas, o cheiro do café fresco, um caderno aberto com um desenho de asas no canto e 2 pares de sapatos perto da porta como sinal de que, pela primeira vez desde que a perda o havia redefinido, ele escolhia dar a mão para alguém e caminhar junto. Não houve final cinematográfico, somente a continuidade de pessoas que decidiram se encontrar no terreno firme das escolhas. Se você leu até aqui, então talvez essa história tenha tocado alguma coisa que você também esconde. Conte nos comentários de onde está nos assistindo. Essas histórias acontecem em cidades desconhecidas e em cafés próximos. Se essa narrativa fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que sentar ao lado de alguém pode ser o começo de algo real. Se quiser mais histórias assim, inscreva-se e volte para as próximas.